Olá! Pessoas que têm doença pulmonar obstrutiva crônica, também conhecida por DPOC, alguns chamam apenas de enfisema, elas podem acabar evoluindo com uma falta de ar bem grave e que a melhora só acontece com o uso de oxigênio suplementar, o que a gente chama de oxigenoterapia domiciliar prolongada. Nesse vídeo eu vou te descrever as indicações para o uso do oxigênio, os equipamentos necessários, alguns detalhes sobre as burocracias envolvidas no aluguel desse tipo de equipamento e como é que você faz para obter ele pelo SUS. Além de algumas orientações gerais no final sobre o uso do oxigênio. Se você tem DPOC ou convive ou conhece alguém que tenha, não deixe de assistir também o meu vídeo em que eu abordo todos os detalhes da doença, incluindo detalhes de como é feito o diagnóstico e o tratamento. Eu vou deixar um link na descrição aqui abaixo. E antes de começar, aproveite para deixar um curtir já nesse vídeo, assim ele tem mais chance de chegar até outras pessoas. Muito obrigado! Quando a falta de ar na DPOC se torna bem severa e as bombinhas ou então outros tratamentos não estão mais resolvendo, talvez seja necessário partir para o uso do oxigênio suplementar para tentar aliviar um pouco os sintomas. Além de melhorar a sensação de falta de ar, dois grandes estudos que foram publicados no início da década de 80, um chamado de NOT e outro de MRC, eles apontaram que o uso do oxigênio pode aumentar o tempo de vida de algumas pessoas que têm problema no pulmão. Esses dois grandes estudos são a base do que a gente sabe hoje para indicações de oxigênio para pacientes que o precisem dele. Se a falta de ar for grave, o médico poderá acabar solicitando um exame chamado de gasometria arterial. Nesse exame, uma amostra de sangue da artéria é obtido para avaliar a quantidade, digamos assim, de oxigênio que tem no sangue, avaliando um parâmetro chamado de PaO2, algo como pressão parcial de oxigênio no sangue arterial. Não precisa se preocupar muito com isso, só para você entender como é que funciona o exame. O exame é meio desconfortável, um pouco dolorido, porque é tirado o sangue de uma artéria aqui mais profunda que fica no antebraço, próximo a uma das mãos. Pode ser da direita ou da esquerda, tanto faz. Só que é um exame importante de ser feito, porque é nele que a gente vai ter a concentração mais próxima do oxigênio que está chegando lá nos pulmões. Normalmente, uma pressão parcial de oxigênio, que é o valor que o exame mede, se for menor ou igual a 55 milímetros de mercúrio, que é a unidade que usa para fazer essa medição, essa é a linha de corte, que costuma ser utilizada para indicar a oxigenoterapia. Se for menor ou igual a 55, tem indicação de uso. Caso contrário, a princípio não tem. O médico também pode solicitar, de forma complementar, normalmente, um hemograma simples. Esse que é feito, que você já deve ter feito várias vezes, que pega uma amostra de sangue venoso, normalmente ele é de um vaso mais superficial, próximo à dobra do cotovelo. O hemograma é usado para avaliar a porcentagem de um tipo de células que existe lá no nosso sangue, chamadas de eritrócitos. Quando tem falta de oxigênio, o organismo acaba produzindo mais desse tipo de célula, dos eritrócitos, porque é justamente essa célula que transporta oxigênio. Uma tentativa de compensar a falta de oxigênio, o organismo produz mais células para tentar transportar e armazenar mais oxigênio. Outras avaliações de problemas ou doenças que tenham no coração ou inclusive nos pulmões também podem ser utilizadas pelo médico para determinar a necessidade de uso de oxigênio ou não. Saturação periférica de oxigênio, ela também pode ser utilizada como complemento. Aquele exame ficou muito conhecido na época da pandemia do Covid, que é realizada com um oxímetro de dedo como esse. Ela avalia a porcentagem de oxigênio que circula em um dos dedos da mão. Normalmente, valores abaixo de 88% podem acabar sendo indicativos da necessidade de oxigenoterapia. Agora, cuidado! O simples resultado de um único exame alterado não é necessariamente um indicativo da necessidade de oxigênio. O médico vai fazer uma avaliação individual de cada caso, vai pesar os prós e os contras antes de indicar o uso do oxigênio. O médico ainda é o responsável por determinar o fluxo do oxigênio, que é dado em litros por minuto. Como é que você vai regular o aparelho lá com o fluxo do oxigênio que ele vai liberar para você? E também qual o tempo de duração da terapia. Normalmente, pelos dois estudos que a gente tem de base, é indicado fazer uso de pelo menos 15 horas por dia, ou, se possível, mais, podendo usar 24 horas por dia de forma ininterrupta, usando inclusive para dormir, e alguns pacientes até precisam de oxigênio para tomar banho, tá? Para ir no banheiro, 24 horas por dia. Agora, um alerta, não altere o fluxo do oxigênio sem o conhecimento e orientação do seu médico. Fluxos elevados demais podem acabar fazendo mal, pode levar a um problema chamado de retenção de gás carbônico no corpo e ainda pode acabar causando danos nos pulmões. Resumo, cada caso é um caso, siga as orientações dadas pelo seu médico. Uma vez tendo uma indicação correta e precisa, o próximo passo é conseguir os equipamentos que fazem parte da terapia.
Eles podem ser comprados ou então alugados, ou conseguidos um aluguel pelo SUS, inclusive. O processo de aluguel às vezes costuma ser burocrático, porque ele precisa de cópias dos exames, principalmente a gasometria, que é o mais importante de todos, além de um laudo assinado pelo médico que fez a indicação do oxigênio. Já vou falar um pouquinho mais sobre isso. A base da oxigenoterapia é feita com o uso de um concentrador ou ainda de um cilindro de oxigênio. O concentrador é um equipamento que fica ligado na tomada, energia elétrica, e ele obtém o oxigênio diretamente do ar ambiente. Ele pode ficar ligado 24 horas por dia. É assim, disparado, o principal recurso utilizado no tratamento com oxigênio para o paciente. Ele tem uma válvula em que você regula o fluxo do oxigênio. Os concentradores domésticos normalmente chegam até 5 a 6 litros por minuto, o que é suficiente, porque normalmente as pessoas usam aí 1 ou 2 litros, às vezes um pouquinho mais em algumas condições específicas. Ele tem a vantagem de ser relativamente pequeno, ele é pouco maior que uma mochila normalmente, um pouco pesado, mas ele pode ser transportado para qualquer cômodo da casa. Normalmente ele tem rodinha, fica fácil de puxar. Dá para utilizar no quarto na hora de dormir ou na sala no momento de lazer que você tiver. Podendo levar inclusive para o banheiro, se você quiser, até para tomar banho, desde que você não molhe o aparelho, obviamente. O principal problema do concentrador é que ele precisa ficar sempre ligado numa tomada elétrica, o que acaba impedindo ele de ser utilizado para fazer transporte dentro de um veículo, por exemplo. Até existem versões que têm uma bateria recarregável, porém tem um fluxo menor, chegando no máximo a 2 litros. Às vezes dá para utilizar até para sair de casa, passear num parque com esses que têm bateria, só que eles custam muito caro. Para resolver esse problema da falta de, ou melhor, da necessidade de energia elétrica, é que a gente usa o cilindro. O cilindro de oxigênio nada mais é do que um tubo de aço que tem uma capacidade fixa determinada pelo seu tamanho. Obviamente, quanto maior, mais oxigênio cabe dentro dele. Ele armazena oxigênio da forma comprimida, e daí ele precisa de uma válvula acoplada a ele, em que é nessa válvula que se regula o fluxo do oxigênio a ser liberado. A principal vantagem do cilindro é que ele não precisa de energia elétrica para funcionar, além dele não fazer barulho algum. O concentrador faz um leve ruído do motor e de vez em quando escape de pressão ali que você fica escutando um barulho de ar. Existem cilindros que são pequenininhos, que podem ser utilizados dentro de uma mochila pendurada nas costas ou ainda colocado dentro de um carrinho que pode ser levado para qualquer lugar, só que eles duram um pouquinho. Os cilindros eles costumam ser muito pesados e obviamente que eles têm uma capacidade limitada de armazenamento, não tem ar infinito lá dentro, né? Por exemplo, um cilindro grande que tem capacidade de 40 litros, ele permite normalmente armazenar até 8 metros cúbicos de oxigênio comprimido dentro dele. Isso equivale a 8.000 litros de oxigênio. Se fosse utilizado um fluxo de 2 litros por minuto, por exemplo, um cilindro desses aí de 8 metros cúbicos, ele teria condições de manter a terapia de forma ininterrupta por 24 horas, direto, por cerca de 66 horas contínuas, antes de esgotar o oxigênio dentro dele. Isso dá mais ou menos 3 dias de uso contínuo. O custo para encher um cilindro desses também pode acabar sendo um problema. Mas, de qualquer forma, um cilindro pode e ele precisa estar disponível para os momentos que não haja outra alternativa disponível. Como, por exemplo, a hora que acaba a energia elétrica. Não tem como ficar sem oxigênio, você precisa do oxigênio para utilizar como um backup, um resgate ali enquanto não volta a energia elétrica. Outro equipamento é a cânula nasal. Ele é um equipamento simples, que leva o oxigênio do cilindro ou concentrador até as narinas ali do paciente. Nada mais é do que um tubo de plástico flexível, tá? E que tem 2 caninhos na ponta dele. Existem cânulas com tubos assim de vários comprimentos, podendo chegar até 20 metros ou mais. O ruim dos muito compridos é que começa a embolar dentro da casa, você passa com alguma coisa em cima e pode interromper o fluxo. Mas dependendo da situação, às vezes pode ser útil. O mais importante é fixar bem as cânulas nas narinas, de uma forma confortável e passar os tubos nas laterais e por cima das orelhas, de forma a impedir que a cânula se solte durante o sono, por exemplo. Em alguns casos, quando é preciso um fluxo maior de oxigênio, ou o paciente tenha dificuldade em usar a cânula, tem paciente que tem dificuldade mesmo, fica tirando toda hora, algum problema, pode acabar sendo indicado o uso da máscara. A máscara tem o mesmo propósito da cânula, porém ela tende a ser mais desconfortável, mais difícil para o paciente conversa, então se alimente, né? Ele tem que tirar a máscara para poder fazer as suas refeições. Mas ele permite ter um fluxo maior de oxigênio e tem utilização conforme a indicação do médico. Os concentradores normalmente já têm acoplados a ele um copo umidificador, que é fornecido pelo próprio fabricante do equipamento. Já os cilindros, ele permite acoplar um umidificador na saída de oxigênio.
O seu uso parece mais adequado e necessário, de acordo com os estudos que a gente tem, para quando os fluxos de oxigênio são maiores do que 4 litros por minuto, de forma a manter um ar mais úmido e evitar o ressecamento das vias aéreas. Em fluxos menores, pode até utilizar ele para manter a via aérea úmida de forma a trazer mais conforto para o paciente, mas ele não é necessário assim, estritamente necessário. 4 litros ou mais, sim, precisa utilizar. Se for utilizado, o ideal é que ele seja enchido com água destilada. Na falta de água destilada, que você acaba tendo que comprar, não é uma água que você acha fácil, pode utilizar água filtrada ou então fervida. Os fabricantes, se você olhar no manual, eles não recomendam que se utilize água mineral e nem soro fisiológico, porque ele pode acabar trazendo danos ao equipamento, além de favorecer a contaminação do copo umidificador. Outro equipamento que pode ser bastante útil é o oxímetro de dedo, muitas vezes chamado também de oxímetro de pulso. Com esse equipamento, você consegue ter um monitoramento da saturação de oxigênio medido em um dos dedos das mãos. Saturações muito elevadas, normalmente acima de 95%, a gente costuma pedir para evitar. Os estudos mostram que não é legal. E saturações muito baixas, que são menores do que 88%, talvez indiquem que o fluxo de oxigênio não esteja adequado. Os valores 95 e 88 são mais de referência. Você viu que os valores estão fora desses parâmetros, acima de 95, abaixo de 88, converse com o seu médico. Ele que vai lhe indicar melhor o valor adequado para o seu caso. Tem pessoas que mesmo com oxigênio não conseguem saturar mais do que 88. Mas acima de 95 normalmente não é bom ter esse fluxo aí. Além disso, ele vai poder te dizer como é que você vai fazer o ajuste lá em cada situação, durante o sono e durante o dia, ou hora de tomar banho ou de fazer algum tipo de atividade caso você venha a fazer. Para uma medição correta pelo oxímetro, o ideal é estar com os dedos aquecidos. As unhas têm que estar cortadas, não tem nenhum esmalte na unha. Coloque a mão no equipamento e deixe ela parada enquanto você estiver fazendo a medição. Colocou num dedo, viu que deu um valor um pouco baixo, tente mudar de dedo. Tá? Procure os dedos, às vezes tem um dedo que você consegue medir melhor. O dedo que deu o maior valor, é esse o valor que você vai considerar como o valor correto e real. Em algumas situações, é possível obter o aluguel dos equipamentos por intermédio do SUS. Além disso, as companhias de energia elétrica são obrigadas a informar os usuários dos equipamentos sobre a interrupção programada do fornecimento de energia elétrica. O SUS tem a sua administração descentralizada e o programa de oxigenoterapia ali acaba variando em cada cidade. Você precisa procurar a unidade de saúde mais próxima da sua casa para saber os detalhes de como é que você consegue obter na sua cidade. Normalmente, é necessário levar documentos. Primeiro, os documentos que comprovem o endereço da residência, conta de água, luz, telefone, seus documentos pessoais, os documentos de quem vai usar o equipamento, RG, CPF, a solicitação do médico, além de cópias de exames que comprovem a doença e a necessidade do uso de oxigênio prolongado. Normalmente, a gasometria arterial é o principal, mas eventualmente, conforme a cidade, podem ser pedidos outros. Algumas localidades podem exigir ainda que a solicitação médica seja feita por um médico do SUS mesmo, não aceita às vezes a solicitação de um médico da rede particular, tem que ser um médico do SUS, às vezes do posto lá para poder liberar. E às vezes ainda tem que ser um pneumologista, algumas cidades pedem que seja um médico de família, enfim, cada cidade vai ter a sua burocracia. Procure a unidade de saúde para você se informar. Um recadastramento normalmente precisa ser realizado periodicamente e com exames atualizados e acompanhamento médico regular para garantir que a terapia realmente está funcionando e que ela se mantém necessária. Além disso, a visita da agente comunitária às vezes acaba tornando-se comum nas casas de quem faz uso de oxigênio pelo SUS. Elas costumam ir lá para avaliar mensalmente ou de tempos em tempos para ver como é que está o equipamento, ver se você está conseguindo se adaptar, se está tendo algum problema ou coisa assim. O governo federal, através da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, ela dispõe de uma resolução normativa, a número 1000 de 2021. Vou deixar o link aqui na descrição. Ela é uma normativa que trata do cadastro das unidades consumidoras, das casas das pessoas que utilizam equipamentos elétricos essenciais à sobrevivência humana, como por exemplo o concentrador que é ligado à energia elétrica. A partir desse cadastro, as empresas então de energia elétrica são obrigadas a avisar com antecedência aos consumidores sobre a interrupção programada de energia elétrica, de forma que seja possível você se preparar para tais situações, por exemplo, levando um cilindro de oxigênio para recarregar ou coisa do gênero. Como as empresas de energia não conseguem adivinhar quais as casas que utilizam os concentradores de oxigênio, obviamente que é necessário você ir lá e fazer um cadastro prévio junto à companhia de energia elétrica.
procure a concessionária de energia da sua cidade para você saber como é que você tem que fazer esse cadastro. Além disso, pacientes que têm baixa renda, em alguns estados, eles conseguem descontos nas tarifas de energia elétrica. Aqui no Paraná, por exemplo, existe o programa Energia Solidária, que foi instituído pela Lei 20.943 de 2021, que regulamenta esse benefício. Vou deixar o link aqui também para você. Informe-se com a companhia de energia elétrica da sua cidade para saber se você pode e como é que você faz para receber o desconto. Uma outra questão em quem usa oxigênio continuamente é o uso do oxigênio dentro de aviões. Dentro do avião, as pressões são aumentadas de uma forma artificial e normalmente elas não conseguem chegar à mesma pressão que a gente tem em terra, elas são menores. Além de poder ter variação durante o voo, conforme o avião está subindo, essa pressão pode sofrer algum tipo de variação. Para a maioria das pessoas que não tem nenhum problema no pulmão, isso não interfere em nada. Agora, para quem tem DPOC, uma doença grave, essas pequenas alterações podem acabar fazendo muita diferença. Mesmo pessoas que não precisem de oxigênio na Terra, podem eventualmente precisar de um oxigênio suplementar dentro de um avião. Por isso, antes de viajar de avião, se preparem com antecedência, de preferência com alguns meses até. Algumas recomendações. Primeiro, converse com seu médico para avaliar se você vai precisar do oxigênio dentro do avião. Segundo, se informe com as companhias aéreas sobre quais são as regras para poder levar equipamentos dentro da aeronave. Se ela de repente já tem algum equipamento que possa te emprestar, alugar, enfim. Pode ser que você precise de algum documento médico, algum exame que comprove a necessidade do oxigênio. Terceiro, se estiver levando um concentrador junto com você, seja para usar dentro do avião ou seja para usar depois no destino onde você vai ficar, tenha certeza de que os plugs de energia, a voltagem sejam compatíveis lá no destino. Quarto, garanta que a capacidade do cilindro ou da carga da bateria do concentrador, caso você venha levar um concentrador com bateria, sejam suficientes para a sua viagem, obviamente. Calcule ali um período extra para algum imprevisto. O seu médico pode te ajudar nisso. Quinto, obtenha uma lista de médicos e hospitais que sejam referências lá no seu destino. Caso você complique, principalmente se for um país diferente, um estado diferente, que você possa pedir ajuda lá no local de destino. Algumas orientações gerais que vão, obviamente, poder variar conforme o caso. Inicie com oxigênio numa cânula em fluxo contínuo, de acordo com o que foi prescrito pelo seu médico. Talvez você precise aumentar o fluxo durante a noite para dormir. Converse com seu médico a respeito disso. Use o oxigênio por pelo menos 15 horas ininterruptas por dia. E, se possível, se você conseguir, 24 horas por dia, diariamente. Esse tempo, obviamente, vai variar de acordo com as indicações do seu médico. Ajuste o fluxo do oxigênio somente conforme a orientação que você recebeu do médico. Evite saturações periféricas de oxigênio medidas lá com o oxímetro de dedo elevadas, acima de 95. Entre em contato com seu médico sempre que você tiver alguma dúvida ou necessidade. Não fume e nem permita que fumem próximo do concentrador, do cilindro e nunca mesmo da cânula. É claro que as informações e orientações aqui servem apenas de base. Jamais inicie um programa de uso de oxigênio contínuo sem ter um acompanhamento de um médico. Não adianta você ir lá e comprar ou alugar os equipamentos sem ter um devido acompanhamento médico. O médico é o principal responsável pela sua condição e ele vai saber ajudar sempre que necessário. A oxigenoterapia prolongada domiciliar pode ajudar e muito a melhorar o sintoma de falta de ar em pacientes que tenham DPOC, além, obviamente, de poder aumentar a expectativa de vida de pacientes graves. Seu uso só pode ser indicado por médicos e são necessários alguns exames para isso, sendo o principal deles a gasometria. A terapia é realizada com cilindros ou com concentradores, conforme a necessidade, sendo que o cilindro precisa ser recarregado frequentemente e o concentrador depende de energia elétrica para poder funcionar. É possível obter esses equipamentos pelo SUS, porém, cada cidade vai ter as suas regras e as suas burocracias próprias. As empresas de energia elétrica são obrigadas a avisar os usuários sobre desligamentos programados de energia, desde que, obviamente, você faça um cadastro prévio informando que você usa um equipamento desse. E o último reforço nas recomendações: não faça os ajustes do fluxo do oxigênio sem o conhecimento do seu médico. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Se você gostou, deixe o seu curtir. E não esqueça de se inscrever no canal. E se você tem dúvidas sobre o uso do oxigênio, deixe aqui nos comentários. Eu vou fazer o máximo de esforço para responder o quanto antes. Um forte e caloroso abraço. Até semana que vem. Tchau!